Bora lá, bora falar um pouquinho de gestão do tempo. Ou não, né? Não existe gestão do tempo. A gente vive em dois períodos, que é o tempo Cronos, que é o que a gente está vivendo aqui hoje, e o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Ou seja, eu não consigo mudar nenhum desses dois tempos. Então eu não consigo fazer o gerenciamento do tempo. Mas existe uma realidade. Eu consigo fazer o gerenciamento da minha vida. Ou seja, a única coisa que eu consigo ter gestão é a minha vida. Então, a gente precisa aprender algumas coisas que têm feito com que a gestão da minha vida e da sua vida fique estacionada em locais que não consegue produzir algo de interessante para que a gente saia do ponto de vista que a gente vive hoje para um ponto de vista acima daquilo que tem preparado para mim e para você. Então, existem alguns ditados aí ou pessoas que falam assim, eu não tenho tempo. Se a justificativa de falta de tempo fosse algo que trouxesse algo favorável à minha vida, os mais prósperos seriam aqueles que se chamam desocupados. Ou seja, se falta de tempo fosse justificativa, somente os desocupados teriam sucesso na vida. E não é assim. A gente precisa gerir corretamente a nossa vida. Não existe falta de tempo, existe prioridade. Isso sim. Então a gente precisa ter prioridade naquilo que eu vou fazer para que a minha vida tenha sucesso, para que a gestão da minha vida seja uma gestão que dê frutos, que dê resultados, né? Então assim, muitas pessoas vivem na procrastinação, deixa para amanhã o que pode ser feito hoje. Assim, eu preciso reconhecer que eu preciso de mudança, que eu preciso fazer algo para que minha vida saia desse estacionamento onde ela está, para que eu consiga produzir. Então, assim, existem alguns vilões nas nossas vidas nos dias de hoje que faz com que a gente tenha esses bloqueios e muitas vezes a gente não percebe que a gente precisa deixar de lado isso. Ou seja, vilões que estão ao nosso lado e faz com que a gente não prospere ou que a gente não use aquilo que Deus deu de melhor, que é a nossa cabecinha aqui para pensar, para fazer uma produção de recursos para que minha vida mude. Ou seja, meios eletrônicos são vilões que acabam fazendo com que a gente fique ali escravo, né? As redes sociais, hoje em dia o celular, tem tudo no celular e as pessoas ficam ali conectadas, presas ao celular e não conseguem desvencilhar disso. Os computadores em si, a própria TV, né? A gente precisa usar esses meios para que eles gerem recursos para nós, mas não para que a gente fique escravos deles. Então a gente precisa conectar isso nas nossas vidas, gerir, ter a gestão da nossa vida e fazer com que esses vilões sejam aí abandonados de uma certa forma. Usar eles para gerar recurso, não para ser escravos deles. Pessoas simples e humildes, elas não se abalam, né, com certas coisas. O maior vilão hoje e a maior consequência da perca de tempo é as redes sociais. Todo mundo vê isso, né? E o importante, a gente precisa focar no que é mais importante para nossas vidas. O que tem sido mais importante para você? O legal é fazer uma lista do que tem sido importante. O que você tem dado mais importância na nossa vida? O que você tem dado mais atenção no seu dia contínuo? O que você mais tem feito com as horas do seu dia? Você tem produzido? Você tem plantado, né? É bem clara a questão da plantação. Uma semente, se ela cair num chão sólido, ela vai acabar apodrecendo ali e não vai germinar, não vai dar frutos. Mas se uma semente ela cai num chão que ali vai dar nutrientes para ela, vai dar o que ela necessita para o seu crescimento, então ela vai dar o resultado, ela vai dar frutos, né? Então a gente precisa fazer com que essa sementinha ela cresça e dê muitos frutos. E essa sementinha ela só depende de você para poder crescer. Ela precisa do cultivo, do cuidado, ela precisa ser ali alimentada, regada, para que ela dê muitos frutos. Então a gente precisa entender os obstáculos que a gente muitas vezes passa, é quando eu tiro o olho do meu alvo. Então muitas vezes a gente vê um obstáculo ali na frente e acaba deixando de visualizar o alvo que você tem,
que está lá mais à frente ainda. Acaba criando uma escama na nossa frente e a gente deixa de enxergar aquilo que tem de melhor lá na frente para mim e para você. Então a gente precisa desenvolver isso, desenvolver o que eu tenho feito para que eu venha produzir mais. Eu preciso eliminar as coisas que têm me impedido de crescer, eliminar os vilões da minha vida, e eu preciso conhecer o tripé do tempo, da gestão do tempo. E esse tripé da gestão do tempo, ele se resume em o quê? Capturar, executar e organizar. Então, na sua vida, existem momentos que a gente precisa refletir para poder começar a exercer aquilo que há de melhor para mim e para você. Então, para que eu venha conquistar, para que você venha conquistar, a gente precisa fazer uma análise daquilo que tem roubado o nosso tempo e fazer com que esse tempo venha ser gerido de uma forma que gere resultados, né? Não vale apenas só ficar conectado a essas coisas que nos roubam. O que a gente precisa entender é que a gestão da nossa vida, ela precisa estar estabelecida no gestor do tempo. E quem é esse gestor do tempo? É Deus. Ele que vai dar sabedoria, o discernimento daquilo que é necessário para que a gente venha fazer o melhor e crescer na nossa vida. Valeu, um abraço.